E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui para contar mais um relato. A história de hoje é A Cobra Salvou Meu Irmão. Se você gosta desse tipo de relato, eu já peço, assista ele até o final. E se gostar, deixa um like pra gente. E tiver críticas construtivas também, pode colocar aí também, né? E se quiser mandar a sua história também, tem um e-mail na descrição aí no primeiro comentário fixado que você pode enviar suas histórias. Essa história, ela foi contada pra mim assim, né, de boca a boca. Então, eu vou contar do meu jeito, não vou ler, então vai ser um pouquinho mais demorado pra me lembrar os detalhes assim, mas vamos lá. Então, o relato então é A Cobra que Salvou Meu Irmão. Então, é uma senhora que me contou que, no caso, ela fez isso quando ela era ainda muito nova, né? E assim, então essa senhora, ela tinha acho que 5 ou 6 irmãos. E todos assim criados no campo, na lavoura, né? Tempo antigo assim, né? Bem antigamente. E daí entre um dos irmãos dela tinha um que tinha um problema de agora eu não sei se é catalepsia ou epilepsia, sabe, desmaio, ficava se batendo, né? E tinha ataques assim muito frequentes, né? Que deixavam que deixavam ele assim, às vezes machucavam muito ele, porque ele ia pra escola, às vezes, daí lá ele caía, daí ele ficava se batendo, demorava a passar as crises, às vezes ele se mordia, né? Ele não podia nadar, ele não podia fazer uma série de coisas, porque ele, né, tinha esses ataques. E hoje em dia, né, no caso é diagnosticado pelos médicos e tudo mais, e tem tratamento, né, ali para médico você tomar para evitar esses ataques, né, mas ainda assim tem alguns casos que não é possível, realmente ainda a pessoa talvez consiga tomar remédio para diminuir, mas não tem a parte de uma cura total, né. E então, eu tinha esse irmão dela que tinha esse problema, e ela morria de dó dele. E daí essa mulher, no caso essa senhora que me contou na época ainda era mais moça. Essa moça ela tinha se casado, né? Então ela já estava já tinha sua família, já tinha sua casa. E certo dia ela pegou e foi até a casa da mãe dela para passar uns dias, né, na casa da mãe dela, né, junto com os irmãos e tudo mais. E daí novamente esse irmão dela, que era um irmão mais novo, teve a catalepsia, teve problema ali, né, se machucou e tudo mais. E ela ficou muito dó, né? E daí ela tava voltando embora pra casa dela, no caso, depois dela ter passado o final de semana junto com a mãe e os irmãos, e esperando na linha do ônibus, né? Que era bem comum nos bairrinhos, assim, nos lugares assim. Ali tinha uma senhora lá, uma senhora bem de idade, assim, e daí ela começou a conversar com as irmãs dela, as irmãs dela, começou a conversar com essa senhora, e dessa senhora pegou e falou, de onde você é, tal, tal. Ela falou, eu moro ali, eu morava aqui com a minha mãe, eu morava ali pra baixo, tal, tal, tal. E daí essa senhora falou assim, eu moro aqui pra cima. Então, eu fiquei sabendo da história do seu irmão, que ele tem um problema, né? Catalepsia, tipo de desmaio, né? E tal. E então, menina, eu não sei se você acredita, mas eu conheço uma simpatia que dá pra você fazer. Só que eu não quis falar pra sua mãe, porque aqui as pessoas não têm medo de mim. Eles acham que eu sou uma feiticeira, coisa assim. Mas daí eu vi que você parece ter alguma coisa aí, né? E eu vejo que você ama muito seu irmão. Então isso aqui é uma possibilidade de ajuda para ele, mas é uma coisa um tanto quanto difícil. Mas se você quiser aprender, eu sei uma simpatia, é quase um feitiço, na verdade, que pode salvar a vida do seu irmão. Se você quiser saber. E daí essa moça pegou e falou, pensou assim, falou, não, me fale, né? Se for muito difícil, eu não faço, mas se eu puder, eu quero sim ajudar meu irmão, que tem muita dó dele. Aí essa senhora foi e contou pra ela, né? Explicou pra ela, ensinou, na verdade, como fazer ali um feitiço, que no caso, quando essa senhora contou, eu acho que ele é mais um feitiço do que uma simpatia, mas não sei, né? E é assim, então a senhora contou pra ela, para você ajudar seu irmão, você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma cobra e você vai pegar e cortar a cabeça dessa cobra, mas você tem que cortar a cabeça dela, você não pode, tipo, matar ela para depois você cortar a cabeça. Você tem que cortar a cabeça dela com ela viva, né? E você vai cortar a cabeça dela, daí depois você vai pegar a cabeça dela, vai colocar num saquinho e vai embolar um paninho preto. E depois você vai colocar outro saquinho e depois mais um paninho preto. E depois vai fazer um patuá, né? E daí você vai costurar esse patuá, né? E vai colocar no pescoço dele. Daí essa moça na época, né?
Ela pegou e falou, nossa, realmente é um pouco difícil, né? Então, não sei, se eu conseguir fazer, né? Um dia, se houver oportunidade, eu faço. E o tempo passou, né, alguns meses e tal, ela foi pra casa da mãe dela, sempre com aquilo na cabeça. E aí um dia, ela estava gestante, ela estava grávida, e ela voltou na casa da mãe dela de novo, porque o marido dela viajava de vez em quando ele viajava, ela ia ficar na casa da mãe dela. E a casa da mãe dela era mais isolada, era mais no campo, num sítio, né? Um bairrinho ali perto de um sítio. Então ela pegou e foi até a casa da mãe dela. Ela foi andar com a mãe dela pra lá e pra cá e tal. E um dia estavam voltando, tinha do bairro e estavam voltando pro sítio. E nessa volta, ela viu uma cobra atravessando a estrada. Era uma coral, né? Quem conhece é aquela cobra laranjada, né? E muito perigosa. Na verdade tem uma coral falsa, uma coral verdadeira. Ela não sabe dizer se era falsa ou era verdadeira que ela pegou, né? Ali. Mas daí que ela viu aquela coral ali, ela é gestante, né? Ela nem ficou com medo, né? Você vê que a mulher era meio tentada. Ela foi lá e pegou uma pedra meio grande e foi com todo cuidado e colocou a pedra em cima da cobra. Daí nisso prendeu a cobra e ela começou a botear assim os lados. E daí ela falou assim pra mãe dela: Mãe, vai até aquela casa, que tinha uma casa bem pra frente, empresta uma faca lá. E daí a mãe dela foi emprestar enquanto ela ficava ali. Porque se ela fosse, podia alguém chegar ali e libertar a cobra, né? Então ela ficou atendendo ali a cobra na beira da estrada. E a mãe dela foi, voltou, trouxe a faca. Ela foi e cortou a cabeça da cobra, né, como a mulher tinha ensinado ela. E pegou, colocou num saquinho e levou pra casa. Lá ela fez. Ela passou um paninho preto, colocou um saquinho, colocou mais um saquinho e colocou mais um paninho preto. Daí ela foi rezando, pedindo a Deus ajuda, explicando a Deus o porquê que ela tá fazendo aquilo e pedindo o auxílio dele para a cura do irmão dela, como ela tinha, né, aprendido que era para fazer daquela forma. E foi e costurou ainda um barbante em volta assim desse paninho assim preto, né? Ali que tava a cabecinha da cobra ali dentro. Daí ela pegou, costurou esse barbante, ela foi e colocou o barbante no pescoço do irmão dela. E daí falou pro irmão dela: Olha, isso aqui é uma simpatia que a gente vai fazer. Eu quero que você peça também a Deus ajuda para curar seu problema. Só que você não pode tirar isso aqui. Você vai tomar banho com ele, vai dormir com ele e só quando cair. Eu não quero que você arrebente isso, não dá certo e você não vai ficar bom. E daí, dito e feito, o irmão dela mais novo foi e ficou com aquilo ali por meses. E daí ela falou que mais ou menos entre 4 e 5 meses depois que ela tinha feito, um dia o irmão dela foi tomar banho e caiu. Arrebentou, né? Porque apodreceu o barbante e caiu no chão. Daí ele nem pegou, ele foi lá e falou pra ela. Falou pra ela o nome dela lá. Ela foi até o banheiro e viu realmente que tinha arrebentado. E daí naquele dia ela pegou ali, foi lá e jogou fora, jogou na água corrente, jogou no lixo, não sei, né? E dela conta que a partir daquele, ela não sabe precisar de quando, se foi exatamente quando caiu ou um pouco antes. Mas a partir daquela época, o irmão dela se curou da catalepsia, ou epilepsia que ele tinha, né? E nunca mais teve até nos dias de hoje, que ele ainda está vivo, ela também, né? Ele é mais novo que ela. Ela tá com 65 mais ou menos, quase 70 anos, e o irmão dela tá com 50, 60. Mas desde esse dia, nunca mais o rapaz teve qualquer ataque, qualquer crise ali, e melhorou. E tinha uma história que ela contou também, que esse irmão dela, à noite, às vezes, ele acordava e daí tinha os caibros, né? Que sabe esses paus que seguram a telha da casa, às vezes ele pegava e pulava e ficava andando assim, que nem macaco assim, sabe, se jogando, que nem o macaco se joga nos galhos, pra lá e pra cá nesses palanques que tinham na casa deles. Então é como se fosse alguma coisa ruim que encostasse nele, né, um tipo encosto, e fizesse ele ter os ataques. Certo, pessoal? Então esse foi o relato de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, então já sabe, deixa um like pra gente e pense em se inscrever em nosso canal. E me contem se vocês já ouviram uma simpatia parecida com essa, né? Um relato, se vocês também teriam coragem de fazer essa simpatia para salvar alguém que vocês gostam. Ok, pessoal? Ficamos por aqui e até um próximo relato. Até mais.